O que eu pretendo, através desse vídeo, é homenagear as mães, contribuindo com algumas reflexões sobre as mulheres em geral e não somente aquelas que são mães. Eu li nessa semana, em um dos jornais de São Paulo, um texto sobre o Dia das Mães. Eu li o primeiro parágrafo, comecei a ler o segundo parágrafo e parei ali. Eu li novamente o segundo parágrafo e fiquei refletindo. O que chamou a minha atenção foram as palavras usadas pela jornalista que escreveu o texto. E nesse segundo parágrafo, ela escreveu assim: o lugar das mães é sempre definido dentro de uma certa narrativa cultural, pois não se trata de um fato da natureza. Como? Ser mãe não é um ato natural? É um ato antinatural? Não é a natureza biológica da mulher que a capacita a ser mãe? A gerar uma criança no seu ventre? Homens não geram crianças na sua barriga. Homens não têm seios para produzir o leite, para alimentar os bebês. Pelo menos até hoje. Até hoje não se tem notícia de homens gerando nenês na sua barriga. Não sei se com o avanço surpreendente da ciência, um dia, homens também possam engravidar e gerar crianças na sua barriga. Quem sabe? Ao ler mais uma vez esse segundo parágrafo, uma palavra se destacou, a palavra lugar. Lugar, não no sentido de um lugar geográfico, como quando alguém pergunta: que lugar você nasceu? E a pessoa responde: eu nasci em Cruzeiro do Sul, que fica no Acre. Eu entendi que a autora do texto, ao escrever que o lugar da mãe é sempre definido culturalmente, ela está comunicando que o lugar da mãe, ou o papel da mãe, ou os papéis de que uma mãe é chamada a cumprir numa determinada cultura, é definida pela cultura. Portanto, a cultura vigente onde essa mãe nasce, onde essa mãe é criada, onde essa mãe é influenciada pela cultura, vai determinar o que se espera de uma mãe. Quais são as suas responsabilidades, quais são as suas atribuições. É a cultura que define quais são essas obrigações que se espera de uma mãe. Entre muitos textos da Bíblia que eu podia citar como base para essa reflexão, o Antigo Testamento mostra que as mulheres judias tinham na maternidade o principal e quase exclusivo objetivo das suas vidas, que era gerar filhos. Ser uma mulher estéril na cultura judaica era visto como uma maldição. Gênesis 22:17 registra a promessa que Deus fez a Abraão quando disse a ele: Abraão, os seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia do mar. Para que essa promessa pudesse se cumprir, é óbvio que as mulheres viam no gerar filhos a razão maior das suas existências. Diante disso, não é difícil entender o sofrimento de mulheres judias quando se davam contas de que eram estéreis. Como foram os casos de Ana, mulher de Eucana, e Sarai, mulher de Abraão. Sobre Ana, lemos no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que com a alma amargurada, Ana chorou muito, orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não esqueceres de tua serva, e me der um filho, então eu o dedicarei, quer dizer, eu dedicarei meu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Vejam que para Ana era
humilhante ser estéril, não gerar filhos. Para a mulher judia era um peso não gerar filhos. Que peso ela carregava no seu coração? Sarai, mulher do patriarca Abraão, também era estéril. E de forma diferente de Ana, em lugar de orar como Ana orou, Sarai propôs ao seu marido que ele tivesse relações com a escrava Agar, para que Agar engravidasse. E o filho que nascesse seria considerado como filho dela, como filho de Sarai. Você imagina uma coisa dessa acontecendo na nossa cultura de hoje? O peso sobre as mulheres judias no Antigo Testamento é que Israel seria uma grande nação desde que não existisse mulheres judias que fossem estéreis. Imaginem o peso que isso representava para as mulheres daquela cultura. Hoje, na nossa cultura, o que se espera das mulheres? Qual é o peso que elas carregam e que lhes são impostos pela cultura? Hoje é comum encontrar mulheres que possuem total condição de engravidar, mas decidem não ter filhos. Impossível avaliar o número exato de mulheres que, ao engravidarem, praticam o aborto, além das que recorrem, por vezes, à pílula do dia seguinte. Na cultura do Antigo Testamento, o valor da mulher dependia do número de filhos que ela tivesse. O que, na cultura de hoje, pode representar o papel da mulher, a razão maior da sua existência e, sobretudo, a sua valorização. O que valoriza a mulher nos tempos de hoje, na cultura do nosso tempo? O que valoriza as mulheres? Talvez pelo poder do sistema capitalista, quase a totalidade das culturas espalhadas pelo mundo valorizam o profissionalismo e a competição. Ou capitalismo e competição. Capitalismo e competição formam uma dupla quase inseparável. Se na cultura judaica a realização da mulher era gerar filhos, na cultura de hoje a competição não acontece pelo número de filhos que uma mulher possa gerar, mas que a mulher tenha também obtido ou venha a obter sucesso profissional. Diante da cultura capitalista, onde o dinheiro é como o oxigênio, sem dinheiro é impossível manter a vida pessoal e a vida das famílias. Claro que estou me referindo não a 100% das mulheres. Sabemos, eu sei, de mulheres que ainda vivem nos valores e culturas passadas. Espero que essa reflexão promova reflexões que levem nós, homens, a percebermos como é difícil ser mulher diante das culturas que as sociedades impõem sobre elas. Historicamente, o patriarcado sempre levou vantagens e foi favorecido, enquanto as mulheres foram tratadas como sendo de menor importância, a não ser em raríssimos casos em que, por competência, perseverança de alguma mulher, algumas delas se destacaram e se destacam ainda hoje em meio a culturas predominantes e que são favoráveis aos homens. Ainda hoje se espera da mulher que assuma as responsabilidades da casa, que seja um esteio do seu marido, que cuidem do pai e da mãe idosos, em certos casos, que cuidem até da sogra e do sogro idosos. Que cuidem bem dos filhos, para que os filhos cresçam com saúde, sejam bem educados e competentes para terem sucesso nesse mundo competidor. E junto com isso tudo e outras coisas mais, a cultura pede que as mulheres, na cultura de hoje, imponham sucesso ou consigam sucesso profissional para que contribuam financeiramente no pagamento das contas, dos boletos, na escola dos filhos. Na cultura predominante de hoje,
isso se tornou quase uma imposição sobre as mulheres, que elas também tragam dinheiro para casa, que elas também tenham ganhos para contribuir e não deixar somente sobre os homens os encargos das despesas familiares. Nessa homenagem que desejo prestar às mães, não posso deixar de fazer referências a nós homens. Na nossa cultura capitalista, a manutenção de datas como Dia das Mães, Dia dos Namorados e outras datas comemorativas, a cultura dominada pelo capitalismo criou uma quase obrigação de dar presentes. E essas datas, elas são oxigênios que mantêm a vida capitalista, que mantém a possibilidade de empregos e mantém a economia do país. Sem um consumismo, o país rapidamente vai para o buraco. O que deixo para nossa reflexão agora como homens é se, para alguns homens, o comprar presente para suas esposas mães ou comprar presentes para os filhos crianças oferecerem às mães, não fazem isso mais como uma prática que pode sugerir até uma certa obrigação, em lugar de gratidão e homenagear a mãe através desse presente. Por incrível que possa parecer, há homens que, ao dar um presente para sua esposa, acham que apenas com isso estão valorizando sua esposa. Tudo bem se você oferecer no Dia das Mães um ótimo presente para ela. E nos demais dias do ano? A nossa mente como homem pode ser tão limitada que, uma vez cumprida a obrigação de dar um presente, isso é um sinal de que somos ótimos maridos, que somos suportes para nossa esposa, que vivem tantas dificuldades e crises que elas enfrentam. Vivemos numa cultura onde as cobranças sobre as mulheres superam em muito as cobranças que nós sofremos como homens. Tudo se espera da mulher: que sejam organizadas, equilibradas, pacientes, fiéis, que busquem, levem e busquem os filhos na escola, depois ajudem as crianças nas lições de casa, leva a criança ao médico, vai falar com o diretor, com a diretora da escola sobre o bullying que a filha e o filho estão sofrendo. E atenção, atenção mulher, não perca a hora de entrar no trabalho mais uma vez, senão você vai acabar sendo despedida do emprego, o que desequilibraria as finanças da família. Eu recebi hoje a mensagem de uma mãe que tem 2 filhos jovens. A filha, jovem, mas já casada, trabalha numa rede de supermercados e coordena equipes de funcionários. Não é a primeira vez que, sabendo de alguma funcionária que recebe baixos salários e por isso passa por dificuldades, ela toma iniciativas para socorrer essa funcionária. O rapaz, filho dessa mãe, que procura atuar profissionalmente de forma independente, está agora viajando para o Rio Grande do Sul para fazer parte de uma das equipes de socorro. O que me chamou a atenção é que essa mãe, depois de passar as informações, concluiu dizendo que as atitudes da sua filha e do seu filho foi o melhor presente do Dia das Mães que ela podia ter recebido. Esse é um dos melhores exemplos de viver numa cultura sem se deixar dominar por ela. Oferecer às mulheres mães o que está para além da cultura dominante é o melhor que nós podemos fazer por elas. É o melhor que nós podemos oferecer a elas.